Mas nós vamos agora para a lição 4. Por quê? Porque lição 4 nós não terminamos, então eu quero recordar, fazer a lição 4 e também fazer a lição 5 hoje, se Deus quiser. Tá bem? Vamos lá. Lição 4, o compartilhamento na célula. São quantos fatores indispensáveis que todas as células devem ter nas suas reuniões normais de célula? Irmãos, são quantos? 8. Então são 8 coisas, escuta bem, que você deve praticar na reunião normal da célula. Não quer dizer que que tem uma ordem certa, não quer dizer que você não pode usar muita criatividade e ser dirigido pelo Espírito Santo, mas essas 8 coisas não devem deixar de acontecer numa reunião normal da sua célula, tá certo? Primeira coisa é o louvor e adoração. Isso já falamos muito em outras lições anteriores, e vocês poderão estudar aquelas lições para saber mais. A segunda coisa é os avisos da agenda. Eu estou na página 37, viu, irmãos? Avisos da agenda. Qual é o aviso principal que você deve dar toda reunião de célula? O culto de celebração. E você deve dar de uma forma empolgante, uma forma maravilhosa. Porque, irmãos, nós temos notado, é uma coisa impressionante, que assim como uma igreja de 2 asas, ela decola e voa poderosamente. Quais são as 2 asas? A igreja que está em células e no culto de celebração. Tem igrejas que falam, não, culto grande não é importante, só células. Ela só tem uma asa. Outras igrejas falam que não, grupo pequeno, células se quiser, mas não é tão importante. O importante é não pode faltar o culto, só tem uma asa. Mas aquela igreja que enfatiza as 2 coisas, todo mundo nas células e todo mundo no culto, aquela igreja decola e voa. Se ela tiver só uma asa, ela vai voar em círculos no máximo, mas ela não vai realmente chegar a lugar nenhum. Assim também é o cristão individual. Eu tenho visto, se alguém perseverar em congregar no culto de celebração e na célula, e ele não abrir mão, e ele ficar perseverando, e ele também for fiel no discipulado, ele vai decolar, voar e ser um sucesso na vida, mais cedo ou mais tarde. Ele pode ser cheio de doenças interiores, cheio de traumas, cheio de problemas, mas se ele perseverar, tanto nas células, como no culto de celebração, na célula, como culto de celebração e no discipulado, nessas 3 coisas, ele vai decolar, ele vai voar. Agora, qual é a 4ª coisa mais importante depois dessas 3? Essas 3, na nossa opinião, a opinião da Igreja da Paz é a mais importante: culto de celebração, célula e discipulado 1 a 1. A 4ª coisa são as classes da Escola Ministerial Paz, que por sinal já voltaram a funcionar com toda a força, com todo o vigor. Então, se você já está matriculado nas classes, você não pode faltar, né? Não pode perder essas classes, tá? Isso para nós é a 4ª mais importante coisa. Mas tanto eu como o pastor Ivanildo, como todos os pastores da equipe pastoral e a nossa liderança também, todos nós reconhecemos que essas classes só vão ter o impacto desejado de transformação e de informação e de formação de líderes, se aquele líder tiver primeiramente e continuamente congregando no culto de celebração, na célula e sendo discipulado 1 a 1. Então, por isso que na célula sempre vai ter novos convertidos, visitantes. Então o líder de célula tem que ter formas bem criativas de falar sobre o culto de celebração com empolgação. Sempre, toda célula, ele deve até pensar em maneiras criativas, diferentes. Não falem sempre da mesma maneira. Talvez alguém possa dar até um pequeno testemunho, como a mensagem Deus usou no culto de celebração, ou como alguém foi curado no culto, enfim. Aquilo vai estimulando os outros para quererem participar do culto de celebração também. O bom líder sempre transfere o crescimento para a igreja mãe. Eu sempre gosto de dar essa ilustração. Eu creio que eu não dei no TLC ainda, e mesmo se eu dei, é bom dar de novo, é bom ouvir. Veja bem,
nós sabemos que Jesus que é o tronco e nós somos os galhos e tal. Mas nessa ilustração que eu estou dando, é um outro tipo de ilustração que eu estou dando, tá? Preste atenção. A igreja mãe, a igreja é o tronco. E a célula é o galho. Por que faz uma célula dar muito fruto, ganhar muitas almas e cuidar bem delas? É se aquela célula estiver bem ligada ao tronco. Está entendendo? Eu nunca mais ouvi isso. Aqui em Fortaleza eu nunca ouvi, graças a Deus. Em Santarém, quando a gente estava começando a implantar células, eu ouvia isso, assim, de vez em quando, de algum líder de células, falava assim: pastor, a minha célula é uma bênção, é tão legal, as pessoas e os irmãos e os novos convertidos e até os visitantes, ou os que nunca foram para a nossa igreja, eles gostam tanto de ir lá. Inclusive, pastor, tem muitos irmãos que nem vão para a igreja, mas nem vão para o culto de celebração, mas para a célula eles vão. Como eles gostam! O que aquele líder de célula não estava entendendo é que ele mesmo estava mostrando como ele estava errado, como ele não estava sendo um bom líder de célula, porque o bom líder de célula, ele sempre transfere o crescimento para a igreja mãe. Escuta bem o que eu vou dizer aqui, escuta bem. É natural que quando a pessoa está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, quando é bem novinho convertido, é natural que às vezes só vai para a célula. Mas logo, se você não ajudar aquele novo convertido também ser fiel no culto, ele só vai ter uma asa. Se você quiser que ele decole espiritualmente, você vai procurar ajudá-lo a estar tanto no culto de celebração como na célula. Isso é extremamente importante, tá? Deixa eu falar outra coisa aqui para você que é interessante. Reflita comigo. Qual é a razão da existência da célula? Para que a célula existe? Eu vou talvez se espantar quando eu disser isso. Mas a célula existe por uma razão somente. É para ajudar a igreja mãe a crescer. Mas, escuta bem, não é só crescer numericamente, tá? É para ajudar a igreja mãe a crescer em 3 maneiras. Primeiro, para ajudar a igreja mãe a crescer em intimidade com Deus, em espiritualidade. Então a célula vai ajudar os membros da igreja a serem mais espirituais, mais íntimos com Deus, crescer, serem edificados. Então crescer verticalmente. Segundo lugar, a célula existe para ajudar a igreja mãe a crescer horizontalmente, em comunhão uns com os outros, pastoreando uns aos outros, discipulando uns aos outros, cuidando um dos outros, e em comunhão no purê de batata. Então a célula existe para ajudar a igreja mãe a crescer horizontalmente. E a célula também existe para ajudar a igreja mãe a crescer exteriormente, ou seja, alcançando novas pessoas e cuidando bem delas. Alcançando novas pessoas e cuidando bem delas. Mas a célula também existe para gerar líderes. Mas líderes para quê? Para ajudar a igreja de Jesus a crescer. Não é para... A célula não existe como um fim em si. A célula, se a pessoa só gosta da célula e aquele líder de célula não tiver a habilidade e a unção e a graça de transferir o crescimento para a igreja mãe, ele está fora da visão, ele está errado. É como um galho. Se aquele galho quer dar fruto, só tem um jeito, é se ele receber seiva do tronco. Se ele não estiver recebendo seiva do tronco, aquele galho vai secar e não dar fruto. Ou se não, se ele estiver dando fruto e está desligado do tronco, é porque ele criou raízes próprias, está criando um monstrinho, alguma coisa perigosa lá, tá? Então, tem que ajudar a transferir o crescimento para a igreja mãe. Por isso que esse momento dos avisos, muito importante, para manter toda a igreja coesa, numa só visão, numa só linguagem, numa só direção. Isso é muito importante. Terceiro fator indispensável a todas as células
é a oferta da célula. Depois nós vamos explicar mais sobre isso. A quarta coisa é a oração abençoando os alimentos da marcha. Eu quero até parabenizar o irmão Marcílio, depois vou falar mais, se Deus quiser, sobre o que eu vi lá. Mas eu visitei a célula do irmão Marcílio, que estava multiplicando em 4. E além de muitas outras coisas que ele preparou lá, foi uma enorme, poderosa festa de multiplicação. Mas ele preparou uma cesta chique para cada um dos diáconos de cada uma das novas células. Cada uma das 4 células tinha secretário, líder, anfitrião, e tinha um diácono também. E para cada um deles, eles receberam presentes, ferramentas para trabalhar na célula. E o diácono recebeu uma cesta chique, um negócio chique, mas bonito mesmo. Então tinha 4 cestas lá, muito bonitas. Que coisa linda, que coisa fabulosa. E o que nós encorajamos as pessoas para fazerem? É o seguinte: quando você fala para os seus membros, olha, ninguém é obrigado a fazer isso, mas se você quiser contribuir, você vai trazer 1 quilo de alimento, ou mais, ou menos. Se você não tem condições, pode ser uma coisa pequena, até um pouquinho de farinha num saco amarrado, meio quilo de sal, é melhor do que nada. E quando você vier para a célula, de uma forma discreta, você coloca lá na cesta. Você só chega e coloca assim. Um vai chegando uma hora, outro chega outra hora. Ninguém sabe quem colocou, porque quando a pessoa chega lá, tem muitos alimentos lá. Para ninguém ser envergonhado se não trouxe, e para ninguém ser glorificado se trouxe. Porque a Bíblia fala que quando a gente dá para os pobres, a gente não deve estar tocando trombeta, tá certo? Mas depois, mais tarde, durante a reunião da célula, você pega o diácono da célula, talvez, o líder da célula vai pedir o diácono, talvez, para fazer uma oração, abençoando aquele alimento, para que Deus multiplique, possa ajudar as pessoas carentes, e também abençoando aqueles que estão dando para os pobres. A Bíblia fala que Deus abençoa aqueles que dão aos pobres, a Bíblia que diz isso. Tá certo? Página 38, passar a visão, sempre tira alguns poucos minutos, mas passe algum aspecto da visão. Testemunho, nós vamos falar um pouco mais sobre o testemunho, mas olha, pode ser testemunho de conversão, pode ser testemunho de cura, pode ser testemunho de bênçãos financeiras, de intervenção sobrenatural de Deus, pode ser testemunho de casamento, como Deus mudou seu casamento, como Deus transformou sua família. Tá? Outra coisa, palavra com criatividade, já falamos muito sobre isso, sobre ministrando a palavra na célula, e vamos falar um pouquinho mais hoje também. E a 8ª coisa, oração pelas necessidades, de maneira dinâmica e criativa. Alguém delegado pelo líder da célula pode ministrar esse momento. Aí tem muitos detalhes bonitos, irmãos, muitas ideias fenomenais da caixinha fechada, do cartaz, enfim. Por favor, líder de célula, use essa apostila como um manual. Pegue ideias aí. Eu não vou poder agora ler tudo isso, nem pedir você para ler agora em voz alta, que eu estava com plano, mas nosso tempo é pouco. Mas você depois tire um tempo aí para ler essas ideias criativas. Seja criativo na hora de orar pelas necessidades das pessoas. Agora, além dos fatores acima, podemos e devemos fazer um apelo evangelístico sempre que haja pessoas não crentes na célula, e sempre que o Espírito Santo assim dirigir. Não insista muito, não force ninguém, não fale da religião dos outros. Lembre-se que você quer que eles, e assim haverá outras oportunidades. Se eles não se converterem logo de primeira, você vai cuidar, amá-los. Mais cedo ou mais tarde estão convertendo, isso é questão de tempo, aleluia. Alguém deve cuidar para que sempre haja comes e bebes ao final da célula, ainda que seja algo simples e barato, né? Como pipoca ou cafezinho com biscoitos, né? Pode ser uma coisa bem simples, pipoca e água gelada. Não é pecado, irmãos. Amém? Agora, se a sua célula tiver um pouco mais condições, pode ser coisa mais refinada, né?
soufflé de... Não, estou brincando, mas pode ser coisas assim legais também. Mas eu sugiro, sem ser nome de japonês, que não tenha que ser um banquete toda vez não também, porque aí fica difícil reproduzir isso e multiplicar isso nas outras células que você vai fundando. Mas dependendo das condições das pessoas que estão trazendo o lanche, pode ser um lanche joia também, legal. Mas ninguém tem que sentir assim, constrangido em trazer algo que é fora do seu orçamento, tá certo? Deve-se dar bastante atenção para os visitantes. Mas, daqui um pouco vou falar um pouco mais sobre isso. Esse momento deve ser encorajado e praticado com toda atenção. Naquela hora do lanche, aí em vez de dois irmãos ficar batendo papo aqui, e um visitante fica lá assim, comendo lanche. Não, pelo amor de Deus. Você deve, depois você conversa com seus irmãos. Todo mundo deve rodear, os homens vão rodear esse homem que está visitando. As mulheres vão rodear aquela mulher. E eles vão ser o centro de atenção. Aproveite na hora do lanche para investir nos visitantes e nos novos convertidos. Mas deixa eu falar um pouco sobre visitante. Não sei se você já notou aqui no culto de celebração, eu nunca chamo visitantes de visitante. Não sei se você já notou isso. Eu sempre falo, quem está nos honrando com a sua presença pela primeira, segunda ou terceira vez. Eu não chamo de visitante. Sabe por quê? Se você chamar alguém de visitante, ele poderá pensar, só sou visitante. Então só estou visitando, não tenho um compromisso. Mas se você falar, não, você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, é porque vai ter a quarta, quinta, décima, centésima. Você está entendendo? Então eu falo, nós já consideramos você aqui. Isso é questão de fé. E eu tenho fé que se alguém vem pela primeira, segunda, pela primeira vez, já dali em diante não é visitante mais, já é de Jesus, aleluia. Amém? Você tem essa fé também? Amém? Então não chame-os de visitantes, tá certo? Você pode até apresentar para outra pessoa, ele está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, aleluia. Seja bem-vindo, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim, ainda bem que você não é visitante, irmão. Agora, orientações práticas para o compartilhamento da palavra. Estou na página 39, mais para o final dela. Não pressione ninguém a orar, falar ou compartilhar. Não deixe que os irmãos aproveitem a oportunidade para falar de assuntos irrelevantes. Estimule o compartilhamento de problemas e lutas pessoais com a célula. Todo o testemunho deve ser para edificar e motivar a célula. Nunca permita, estou na página 40, nunca permita discussões doutrinárias. Não deixe que uma pessoa monopolize esse tempo falando excessivamente. Não permita que um irmão exponha a falha do outro e não tente ter todas as respostas. Agora eu gostaria que todos lessem comigo essa próxima estrela, que é justamente a quinta estrela da página 40. Vamos todos ler em voz alta. A regra geral para o líder esteja sempre alegre e bem-humorado nas reuniões. Isso libera tensão, relaxa o corpo e descansa o nosso espírito. Toda a célula se ressente de um líder constantemente melancólico, misericórdia. Olha para o seu vizinho e dê um sorriso bem grande para ele. Agora, todo mundo lê também em voz alta essa próxima estrela. Todo mundo em voz alta. Lembre-se sempre de deixar o Espírito dirigir a reunião. Deus pode usar alguém nesse momento de compartilhamento e dar uma virada na reunião. Seja sensível a isso. Irmãos, você tem que ser sensível. Teve uma célula, não foi aqui em Fortaleza não, mas teve uma célula que na hora que ele estava adorando, alguém sentiu pelo Espírito de apagar as luzes. E foi e apagou as luzes, irmãos, o poder de Deus desceu. Todo mundo começou a chorar, o fogo desceu. Só que aí, sabe o que aquela célula fez? Todas outras reuniões, toda vez que eu adorar, apagava a luz. Aí não. O Espírito Santo dirigiu uma vez, mas não quer dizer que agora você vai criar uma doutrina em cima daquilo, uma regra, você está entendendo? Você tem que ser sensível ao Espírito Santo. Então,
Eu gostei muito dessa estrela. Vamos ler de novo em voz alta, todos juntos. Lembre-se sempre de deixar o Espírito dirigir a reunião. Deus pode usar alguém nesse momento de compartilhamento e dar uma virada na reunião. Seja sensível a isso. Conduza o compartilhamento fazendo perguntas aos membros. As pessoas estão mais interessadas no que elas têm a dizer do que elas têm de ouvir. Você sabia que para alguém crescer espiritualmente, ele tem que dar e ele tem que receber. Ele tem que ouvir muito a palavra, mas ele também tem que falar a palavra. Você sabia que para você crescer espiritualmente, não basta só ouvir a palavra, você tem que falar. Por isso que a Bíblia fala, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Você quer ter a força para fazer o que está escrito na palavra? A Bíblia diz que você tem que falar dia e noite da palavra. Não é só ouvir não, você tem que falar. Então, a gente vem para o culto de celebração para ouvir. A gente vem para o Tadel para ouvir. Mas você vai para a célula para falar. Você não vai para a célula para aprender alguma nova revelação. Você não vai para a célula para ouvir. Você vai para a célula para falar. Por isso que crente de igreja tradicional, às vezes não entende nossas células. Poxa, uma igreja tão profunda, que na pregação de domingo, nos estudos da escola ministerial Paz, tem cada profundidade, mas a célula é muito simples. É de propósito isso, porque a célula é feita para estimular todo mundo para falar, porque é falando que você vai crescer. Olhe para o seu vizinho e diga assim: você tem que falar a palavra. Enquanto ela sai da sua boca, ela vai ajudar você a crescer. Perguntas envolvem o grupo. Perguntas edificam relacionamentos. Perguntas nos ajudam a descobrir as necessidades das células. Agora, mais uma vez, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas o pastor Ivanildo está de parabéns. Ele incluiu aqui coisas fantásticas nesse próximo ponto. Como elaborar boas perguntas. Líder de célula, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Isso aqui é o coração da reunião da célula. O coração da reunião da célula é a palavra de Deus. E você, como bom facilitador, porque você, líder de célula, não é o pregador da célula. Você não é o mestre ou o professor da célula. Você é o facilitador. Como facilitador, você deve saber elaborar boas perguntas que vão estimular o envolvimento de todos, ou de pelo menos todos que querem participar, vai estimular os outros a responderem com criatividade aquelas perguntas. E qual é a ideia? A ideia é de como praticar no dia a dia, na vida da gente, a mensagem que nós ouvimos domingo. Não é para repregar a mensagem, não é para reensinar a mensagem, mas é de como praticar no dia a dia das nossas vidas, de formas bem práticas e palpáveis, a mensagem que ouvimos no domingo. Então você, como líder de célula, tem que saber elaborar essas perguntas. Então aqui, meu irmão, põe uma estrela bem grande aqui, nesse como elaborar boas perguntas, que é o final da página 40 e toda aquela primeira metade da página 41. Isso é muito bom. Especialmente eu quero encorajar aquela segunda estrela da página 41. Boas perguntas são abertas. Muito importante aquele parágrafo. Outro parágrafo muito importante é aquela penúltima estrela dessa parte que fala: boas perguntas estimulam a honestidade. Muito jóia. Muito bem, vamos continuar agora na página 42. Como ministrar uma boa oferta. Você sabia que muitos cristãos, pastores e líderes, por não saberem como ministrar uma boa oferta, eles acabam prejudicando e, num certo sentido, roubando a oportunidade de ser muito abençoado dos seus membros. Igrejas e células que não sabem ensinar
e estimular uma boa oferta, estão fazendo com que aqueles irmãos sejam mais pobres, espiritualmente e até financeiramente, porque é dando que se recebe. Se você estivesse ganhando lucro com isso, seria um pouco estranho, não é mesmo? Mas ninguém está. Eu gostaria de que ninguém conversasse, por favor. Escuta bem. Você, por exemplo, vamos supor que aqui um domingo só entre R$200 em todas as 4 ofertas. E vamos supor que no próximo domingo entrasse R$200 mil. Nós, pastores, vamos ficar recebendo o mesmo tanto que a gente recebe, porque o que a gente recebe é um padrão, e aquele padrão é o mesmo. Se entrar muito, a gente não vai receber mais. Se entrar pouco, nós não vamos receber menos. A gente sempre vai receber aquele padrão. Então, por isso que a gente fala de oferta abertamente, porque nós somos transparentes. Na reunião de membresia, na reunião de membros, a gente sempre fala abertamente, e nós não temos nada a esconder. Agora, a verdade é o seguinte, que eu e você, se eu amo a Deus, e se eu amo a obra de Deus, eu vou ser uma pessoa liberal, eu vou contribuir muito, e de uma forma liberal. E se eu não amo a obra de Deus, eu posso até pensar que eu amo a obra de Deus, mas se eu não estou contribuindo muito, então eu estou provando que eu não amo a obra de Deus, nem amo a Deus tanto. Agora, você fala, não, eu não dou mais porque eu não tenho. Se você só tem R$2, você só deu R$1, você deu muito, meu irmão, você deu 50% que você tem. Agora um cara que tem R$2.000 e deu R$100, ele deu muito menos do que você, que deu R$1. Está entendendo? Muito menos. Então Deus não olha para a quantia de reais, Deus olha para a porcentagem, a quantia de sacrifício, de amor, de sinceridade, de querer honrar a Deus, de querer realmente participar, de querer, sabe, alguém disse, olha, nós não devemos chegar diante de Deus de mãos vazias, né? Se você não tem nada para dar, arranca o botão da camisa, mas dá alguma coisa para Deus, tem um coração generoso, um coração desprendido, que você quer ajudar na obra de Deus, aleluia. Está entendendo, queridos? Esse tipo de coração desprendido, que ama a obra de Deus. Então, como ministrar uma boa oferta? A reunião da célula é uma das 3 principais reuniões da nossa igreja. Na realidade, é uma das 2 principais, porque o Tadel é a principal para líderes. É a principal para líderes. Mas para o membro da igreja, tem 2 reuniões principais, que é o culto de celebração e a célula. Assim, a oferta na célula é tão importante quanto a oferta no culto de celebração. Veja bem, já pensou como que tudo é financiado? Já pensou uma coisa? É um milagre como Deus faz. Porque olha, o tanto de missionários que a gente financia, é programa de rádio, é ar-condicionado, é tantos pastores, é tanta obra de Deus, tanta obra missionária, é tanta coisa, segurança. Já pensou como tudo isso é financiado? Como tudo isso é financiado, sabe como? Na realidade, principalmente por 2 ofertas, do culto de celebração e da célula. Principalmente aí, culto de celebração e célula. Então, mas você sabia que o que entra na célula, se eu não me engano, não está nem 2/3 do que leva para poder financiar os ônibus, quer dizer, nem chega perto de cobrir as despesas dos ônibus, né? Então, ainda bem que muitos irmãos são muito generosos e fiéis, e bem fiéis nos dízimos, porque é um milagre o que Deus faz aqui na área financeira. Mas também Santarém ainda está ajudando, mas só está ajudando até o final de setembro esse ano. Aos poucos estamos cortando o que recebemos de Santarém, e a igreja daqui está sumindo. Isso é muito bom para a igreja daqui. E até o final de setembro, Santarém não vai estar mandando mais nada. Isso é uma grande vitória para nós, amém, irmãos? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Agora, a oferta, além de há outra coisa que eu nem falei, uma das grandes coisas que ocupa uma grande parte do nosso orçamento é a ajuda aos pobres, ao instituto social, a ajuda para as pessoas necessitadas, muito mesmo também, para a glória de Jesus.
Olha que a palavra, olha que o que aqui fala: a oferta, além de um ato espontâneo de adoração ao Senhor, demonstra nossa gratidão pelo seu amor, sua graça e suas provisões em nossa vida. Os membros devem entender a seriedade do trabalho que a igreja realiza e sentir-se parte desse grande projeto. A igreja realiza um poderoso trabalho missionário na região metropolitana e cidades do interior. Presta auxílio social a centenas de pessoas mensalmente. E nós enviamos contribuições para os ribeirinhos da Amazônia. Não sei se você sabe disso. 10% de tudo que entra aqui, a gente está enviando para ajudar nas missões na Amazônia. Nós temos mandado ajuda para a África. Então é um milagre o que Deus tem feito aqui através das contribuições. Pagamos dezenas de ônibus, micro-ônibus e vans para transportar as pessoas sem custo para elas, para a celebração de domingo, tadel, vigilhões e eventos especiais. A oferta da célula da igreja não deve ser ministrada de maneira tímida ou pesarosa, rapidamente, quase pedindo desculpas por ter que fazer essa parte inconveniente na reunião. O líder de célula que não sabe ministrar uma boa oferta é tipo assim: vocês vão perdoando, mas sabe, a gente tem que ajudar para cobrir os olhos, pedindo perdão como se fosse. Que coisa feia, meu irmão. Você sabe que é uma honra nós podermos ofertar a Deus. É um privilégio, diga, é um privilégio. Diga, é uma oportunidade. Oportunidade de semear e colher muito, amém? Então, isso é muito importante. Ao contrário, a ministração da oferta deve ser feita de forma ungida, séria e alegre ao mesmo tempo, inspirada e completamente dirigida pelo Espírito Santo. Muito dessas coisas aqui sobre oferta, anos atrás, Deus me deu, porque eu comecei a ver, quando eu visitava algumas igrejas nossas, lá do interior, elas eram tão pobres. Eu visitei uma igreja da Paz, lá de Juruti, onde eu estava pregando, ela era muito pobre. E eu via que eles não sabiam ministrar oferta. Então nós começamos, eu fiz esse estudo aqui, a grande parte desse estudo de como ministrar uma boa oferta, Deus me deu. E aquela igreja lá de Juruti, só para você pegar uma ideia, isso é lá no interior da Amazônia, uma cidadezinha que chama-se Juruti. Hoje é um grande prédio, uma igreja muito abençoada, e a igreja até climatizada, ar-condicionado. Isso é lá na Amazônia, meu irmão, porque aqueles irmãos aprenderam a contribuir na obra, e olha, prosperaram. Deus começou a derramar todo tipo de bênção sobre eles e sobre a obra missionária. Estão fundando tantas igrejas. É uma igreja abençoada, porque quando você é liberal para com Deus, Deus é liberal para com você. Agora, a mesma verdade aplica. Às vezes a pessoa não sabe, por que Deus está sendo tão mesquinho comigo? Não tem que nem responder, né? Porque você está sendo mesquinho para com Deus. Você quer que Deus seja liberal para com você? Seja liberal para com Ele, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim: você não tem mão de vaca, em nome de Jesus. Aleluia. Segunda Coríntios capítulo 8, versículo 1, versículo 4, versículo 7, aí no começo da página 43, que texto poderoso. Nunca ministre oferta como se estivesse pedindo desculpas por ter que fazê-lo. Você está pregando a pura palavra de Deus. Se você estivesse pregando outro assunto da palavra de Deus, você agiria assim? Você falaria assim: olha, irmãos, vocês vão me perdoando, por favor me perdoem, mas sabe, a Bíblia fala que é pecado adulterar. Eu fico com vergonha, me perdoe, mas vocês não devem adulterar, tá, irmãos, por favor. Que coisa feia. Não, a Bíblia diz que é pecado adulterar, não é para adulterar. A Bíblia diz que é pecado ter mão de vaca, é pecado ter mão de vaca. Amém? Isso é verdade de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Continua. Quando você ministra ofertas, Deus está concedendo ao povo a graça de ser abençoado. E você é o canal que Ele está usando para tal. Você pediria desculpa se estivesse doando um carro? Está escrito caro, mas é carro, pode consertar aí. Carro para a pessoa da célula. Por exemplo, meu irmão,
você chegaria, irmãos, você me perdoa tanto, mas me perdoe, mas eu tenho um carro zero que eu vou te dar de presente. Ridículo. A mesma forma também é você estar dando uma oportunidade daquela pessoa prosperar e você vai pedir perdão para ela? É ridículo isso. Por isso que quando eu ministro oferta, eu sempre falo, eu quero te dar uma grande oportunidade agora. De primeiro lugar, honrar a Deus, amar a Deus, demonstrar gratidão a Deus. Em segundo lugar, de você semear no melhor solo que existe, que é o solo do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Sempre ministro ofertas, dando às pessoas o privilégio de participarem de uma graça especial de Deus. Nunca ministro ofertas como se você estivesse fazendo algo errado ou exagerado. E tem muita coisa boa aí, mas vamos continuar agora na página 44. Nunca ministro ofertas como se aquilo será pesado aos irmãos. Sempre ministro ofertas como um privilégio de abençoar e ser abençoado. A oferta está ligada diretamente ao princípio da semeadura e colheita, do plantio na boa terra. Aleluia. Número 4, nunca ministre ofertas como se Deus e a sua igreja fossem muito necessitados. Não, irmãos, olha, Deus sabe o nosso coração. Se fosse só para suprir a igreja, eu nem sei se a gente receberia oferta. Você sabe que em Santarém no começo a gente não recebia ofertas nos cultos de domingo? Não recebia. E a igreja está vindo muito bem, obrigado. Só que Deus nos cobrou que pela igreja a gente não precisava não, porque os irmãos eram fiéis, eles iam para a secretaria da igreja e davam o dízimo lá, davam ofertas lá. Pela igreja nem precisávamos receber oferta na hora do culto. Deus falou para mim, você está prejudicando as suas ovelhas, porque você não está dando para elas uma oportunidade e ministrando para elas o segredo de como elas poderão ser parceiras do reino de Deus. Eu falei, Deus me perdoe. E eu falei com o meu líder, ele concordou e nós começamos então a receber ofertas no domingo. Mas com essa atitude, com esse coração, nunca foi, para poder sustentar a obra. Essa não é a razão principal. A razão principal é para honrar e para adorar a Deus. E quando você honra a Deus com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, o que Ele promete? E a seus celeiros transbordarão de cereais e os teus lagares transbordarão de vinho. Amém? Tradução Aby Uber. Tá bem? Mas é verdade. Pode olhar lá, Provérbios 3, 9 e 10, né? Muito bem, vamos continuar. Glória a Deus. Ofertar, nunca ministre oferta como se fosse algo triste. Ofertar ao mesmo tempo uma atitude de fé e de boas obras. Ofertar deve ser como cantar um louvor, uma adoração. Agora, assim estamos adorando com o nosso coração e também com o nosso bolso, com nossos bens materiais. A Bíblia fala que é para honrar o Senhor com os nossos bens materiais. Tem pessoas cujo bolso ainda não é convertido, o que não é o nosso caso, amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, sempre ministre ofertas com muita alegria e procure transferir essa alegria para o rosto e o coração dos ofertantes. Muito bem. Como preparar e comunicar seu testemunho pessoal? Aqui tem muitas dicas fenomenais. Nós não vamos poder aprofundar, mas você poderá estudar melhor em casa. Mas veja aqui, no final da página está escrito aqui: siga um esquema de 3 itens. Diga 3 itens. O primeiro item é o que, irmãos? Antes, como era a sua vida antes de receber a Jesus Cristo? Página 46. Segundo item é o que? Como você recebeu a Cristo. E o terceiro item é depois, o que aconteceu depois de você receber a Cristo. Agora a página 47. O que não fazer ao preparar e apresentar seu testemunho pessoal? Não fale muitas frases que reflitam negativamente sobre igrejas, organizações ou pessoas. Tá? Não fale em nome de outras igrejas, outras denominações.
E mesmo sem falar o nome delas, não fica falando negativamente delas. Ah, eu fui para muitas igrejas, nenhuma prestou, mas estou na igreja da paz, agora é uma bênção. Miseriqueima. Meu irmão, se você falar assim, sabe o que você está falando? Você está falando contra o corpo de Cristo, querido. Nós amamos as outras igrejas, não vai falar mal de outras igrejas para nós não. Porque nós defendemos e amamos as outras igrejas, em nome de Jesus, amém? Não quero ouvir coisa ruim de outra igreja não, eu quero é falar bem do povo de Deus, que nós somos um corpo só, nós vamos viver junto lá no céu, é bom aprender a acostumar aqui na terra também, amém? Glória a Deus, é por isso que nós estamos dando milhares de reais para as outras igrejas também, você sabe disso, nós levantamos 10 mil reais para dar para as outras igrejas, por quê? Porque nós acreditamos nelas, nós vamos investir nelas, em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e fala assim, é uma revolução mesmo, para a glória de Jesus. Aleluia. Evite mencionar denominações ou igrejas pelo nome, inclusive a católica ou outros grupos religiosos. Evite falar como se estivesse pregando, fale seu testemunho como se estivesse conversando. Não use termos vagos como alegre, cheio de paz, feliz ou mudado. Eu lembro do irmão lá em Santarém que foi dar o testemunho dele e falou assim, não, eu estou muito alegre porque essa vida com Jesus é muito alegre, porque eu fiquei muito cheio de alegria, porque realmente ele me deu muita alegria. Aí ele ficou tão nervoso que ele sentou. Aí eu peguei o microfone e falei, irmãos, ele está muito alegre, irmão. Mas eu prefiro um testemunho daquele do que um testemunho que chega lá na frente e conta as misérias e as mazelas. Isso não é testemunho não, isso é testemunho, né? Então eu prefiro um pequeno só sobre alegria do que, né? Evite usar palavras bíblicas ou clichês muito evangélicos, tais como salvo, convertido, condenado, ímpio, bênção, poder, tribulação ou pecado, sem tornar claro o que você quer dizer. Essas palavras não são entendidas por muitos não cristãos. Esse estilo de apresentação tem muitos bons conselhos e também como apresentação testemunho, muitos bons conselhos. Vamos agora à lição 5, princípios poderosos a ser observados pelos líderes de células. Queridos, eu quero falar uma coisa aqui que é do fundo do meu coração. É bem provável que tenha muita gente nesse mundo mais apaixonado por Jesus e por almas do que eu. Mas se tiver, eu quero aprender com eles. Porque eu tenho procurado, essa é a minha vida. Eu só penso nisso, eu começo a querer chorar aqui. Eu sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado por almas. Então desde pequeno eu aprendi isso com meu pai. Desde pequeno eu vi meu pai ajoelhado orando. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi meu pai chorar pelas almas perdidas. Eu perdi a conta. Isso é minha vida, é minha paixão. Eu entreguei minha vida a Jesus com 5 anos de idade. Hoje eu tenho 50, 45 anos, apaixonado pelas almas. Eu ganhei almas desde pequeno. Com 9 anos de idade eu já pregava na praça pública. Com 12 anos de idade eu estava num ônibus. E um menino sentou ao meu lado e eu preguei para ele. Ele repetiu a oração comigo lá no ônibus. Eu sou um apaixonado por almas. Eu gosto de ganhar almas. Agora escuta bem. Eu aprendi que não adianta só ganhar, tem que cuidar bem também. Então eu, como um apaixonado demais pelas almas, de como ganhar e cuidar bem, eu tenho, além de tantos cursos profundos que eu fiz na Faculdade Teológica nos Estados Unidos, sobre ganhando almas, sobre evangelismo, eu tenho viajado muito o mundo para visitar aqueles ministérios que ganham muitas almas, que crescem, mas que não só crescem no oba-oba, espuma, igreja rodoviária, que entra muita gente, sai muita gente, ninguém cuida de ninguém. Não, eu tenho visitado e procurado aprender com aqueles que estão ganhando multidões e cuidando bem delas. Mas eu quero dizer do fundo do meu coração, de coração, que até agora eu não achei nem um princípio, nem uma estratégia espiritual mais poderosa para ganhar multidões e cuidar bem delas do que as células e o discipulado 1 a 1. Para a glória de Deus. Se eu achar,
eu aprendo com ele. Se eu achar, eu te digo. Mas até agora não achei. E é um princípio bíblico, porque a igreja primitiva reunia nas células e cuidavam uns aos outros, discipulando. Então isso é um princípio bíblico. Na minha opinião, posso estar enganado, mas na minha opinião é a melhor estratégia espiritual de ganhar multidões e cuidar bem delas. O terceiro parágrafo aí na página 49, vamos ler em voz alta, aquele terceiro parágrafo que começa com um ministério, vamos ler isso em voz alta, todos juntos. Um ministério de células deve estar baseado em relacionamentos e valores bíblicos, não apenas em um bom programa. A célula deve ser um lugar onde uma família espiritual é criada, onde pais e mães espirituais treinam e liberam seus filhos espirituais para formar novas famílias. Agora leia o último parágrafo dessa mesma página comigo, mais uma vez em voz alta, por favor. No MDA, nós não sacralizamos métodos, fórmulas, nem tampouco achamos que temos um modelo imexível, infalível, como o cânon das Escrituras. O modelo está sendo aperfeiçoado, melhorado a cada dia. Se alguém adaptar ou traduzir para a sua realidade e contexto alguns dos nossos métodos, de maneira nenhuma perderá a sua porção ou galardão no céu. Em outras palavras, nós não... É a coisa mais feia alguém dizer assim, olha, não pode mudar nada, tem que ser igualzinho. Meu Deus, irmão, isso aqui não é... O modelo é uma coisa flexível. O modelo do MDA está aí para servir as pessoas, não as pessoas servirem o modelo. Nós não queremos atropelar pessoas para garantir que o método vai funcionar. Deus me livre de uma coisa dessa. Temos que valorizar o valor intrínseco de cada pessoa. Temos que cuidar das pessoas. Hoje mesmo os pastores também falando, não, é num certo lugar onde não tem pessoas para discipular todo mundo, então estão discipulando em grupo por enquanto. Eu falei, amém, amém, não é o fim do mundo, porque não está discipulando um a um. Agora vai trabalhar, eu falei para o pastor, vai trabalhar, isso é de uma célula aqui da nossa igreja, vai trabalhar para ajudar então logo ter mais discipuladores, para todo mundo ser discipulado um a um. Sim, por quê? Porque nós queremos o melhor para cada pessoa, para cuidar melhor dela. Mas não é o fim do mundo, porque não está seguindo o modelo do jeito certo, agora vamos crucificar essa pessoa. Não é assim, não é assim. Diga em voz alta, por favor, diga, o modelo é para servir as pessoas. Agora olhe para o seu vizinho e fala assim, nunca atropele as pessoas. Olha para o outro vizinho e fala assim, sirva as pessoas. Ame as pessoas, cuide bem das pessoas. Amém? Aleluia. Página 50. Entender que estamos nos preparando para a colheita. Uma das maneiras de nós prepararmos para a colheita é a oração, em obediência ao mandamento de Jesus, quando disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Estou na penúltima estrela dessa parte. Jesus está convidando a igreja para preparar novos odres, novas células para conter o vinho novo de sua colheita, a qual Ele fará com a nossa ajuda. Ai, Jesus querido, eu tenho tanta coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou marcar aqui e continuar terça-feira que vem, tá? Terça-feira que vem, nós vamos continuar. Me dê uma caneta, por favor, irmão Barreto, porque eu quero marcar aqui. Terça-feira que vem não vou recordar muito não, viu? Eu vou começar bem pertinho daqui aonde eu terminei. Obrigado. Caneta invocada do... Aí, aleluia. Agora escuta bem, queridos. Você está aberto ainda para a página 50? Vamos ler aquela estrela lá que eu li. Vamos ler em voz alta, porque eu quero comentar um pouco sobre ela antes da gente encerrar essa parte. Tá? Vamos ler lá na página 50, a penúltima estrela
daquela parte lá, que fala Jesus está convidando, todo mundo viu? Amém? Vamos ler em voz alta, vamos ler. Jesus está convidando a igreja para preparar novos odres, novas células, para conter o vinho novo de sua colheita, a qual Ele fará com a nossa ajuda e obediente. Olha aqui para mim. Quando a gente fala, não sei se vocês sabem disso, já temos aqui, sem contar as 27 igrejas da paz no Ceará, só aqui em Fortaleza, só desta igreja, já tem 352 células. Tá? Eu até queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Quantos líderes de célula, você é líder, e sua célula multiplicou já este ano, e também, se você é um novo líder de célula, que você começou a liderar uma célula nova esse ano também, está entendendo? Tanto o líder antigo como os novos líderes, o líder antigo que multiplicou e o novo líder que foi gerado. Fique em pé agora. Esse ano, no ano 2010, nós só estamos no 5º mês, mês de maio. Fique em pé. Continue em pé. Olha que coisa bonita. Isso foi só agora, nos 4 meses e meio. Nesses 4 meses e meio do ano 2010, olha o tanto de multiplicações já, irmãos. Olha o tanto de multiplicações. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia! Podem sentar. Olha aqui para mim, ninguém movimentando, por favor, todos com muita reverência, nesses últimos minutos do TLC. Preste atenção. Dessa lição do TLC, né? Escuta bem o que eu vou dizer, preste atenção. Queridos, queridos, ouça o que eu vou dizer. Nosso sonho é ter, eu não estou exagerando, dezenas de milhares de células em toda a Fortaleza e todo o Ceará. Mas por que a gente quer ter essas células, irmãos? Sabe por quê? Para poder ganhar e cuidar bem de vidas preciosas. O que me empolga não é o número de células ou número de pessoas, mas sim, o que me empolga é o número de vidas preciosas que vão ser alcançadas. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagina, meu irmão, você está investindo no projeto mais importante do universo, que é o projeto de ganhar vidas e cuidar bem delas. Agora, se a gente tiver, vamos supor, 1000 células em Fortaleza, e cada uma dessas células está cuidando e discipulando bem 10 pessoas, nós vamos ter quantas pessoas sendo bem cuidadas? Não é só ganhar aquela multidão de pessoas com a vida tudo, desculpa a expressão, mas a vida tudo desgraçada, a vida tudo arrebentada, vai para a igreja no domingo, pula, se emociona e volta para os mesmos problemas, porque não tem ninguém cuidando, não tem ninguém discipulando, não tem ninguém acompanhando. Mas não, se tiver 1000 células cuidando, garantindo o discipulado 1 a 1, para pelo menos 10 pessoas, cuidando bem delas. Quantas pessoas vão estar sendo bem cuidadas, irmãos? 10.000. E aí, se aquelas células multiplicarem só mais 3 vezes, cada uma, só 3 vezes. A primeira multiplicação tem 2.000. A segunda, 4.000. Na terceira, 8.000. Se tiver 8.000 células, cada um garantindo o discipulado bem para 10 pessoas e cuidando bem dessas vidas, vamos ter quantas pessoas? 80.000. Você está vendo porque o Castelão vai ficar pequeno, irmão? Você soube já que o dono do Ceará Hall já ofereceu para nós realizar os cultos todo domingo lá? Já ofereceu. Já ofereceu. Só que não foi de graça ainda. Mas quando ele converter vai ser de graça.
Ele vai investir na obra. Amém? E olha, meu irmão, eu vou te falar, Deus tem plano tão poderoso. Olha, sabe qual é o nosso alvo agora? É até o meio desse semestre, todas as nossas células multiplicarem uma vez. Se elas multiplicarem só uma vez, todas essas células que agora existem, multiplicarem uma vez, até mais ou menos o meio do ano agora, já vamos ter 704 células. Se cada célula estiver cuidando bem de 10 pessoas, vai ser mais do que 7.000 pessoas. Oh, aleluia! Eu quero que você olhe para o vizinho e fale assim: você está envolvido no projeto mais emocionante do universo e o projeto mais importante, que é ganhar vidas e cuidar bem delas, em nome de Jesus. Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia! Vamos ficar em pé. Aleluia. Unem as suas mãos. Mas já que foi dia das mães, pode ser mães também. Aleluia. Diga assim: obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar do projeto mais emocionante, mais empolgante e mais importante do universo, ganhando vidas, cuidando bem delas, fazendo discípulos das nações, até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Senhor, até que toda a terra seja cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Certamente todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu te amo, Jesus. Obrigado pelo privilégio de amar o Senhor, de adorar o Senhor, de trabalhar junto com o Senhor na seara. Obrigado. E isto é só